Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui gravando o programa na Sala.com. E como eu tenho sempre falado, comentado a respeito da visão que nós temos nesse programa, que é um programa totalmente dirigido às famílias, para que nós possamos trazer aquilo que tem faltado na sociedade, que são princípios. Porque eu creio que a família é a menina dos olhos de Deus. Sempre foi, é e sempre será. Desde os tempos mais antigos, a família tem sofrido ataques, assim, generalizado, ataques que têm confundido a vida social. Mas agora, nunca vi dessa forma que está acontecendo na sociedade, na vida das famílias, que muita gente diz que conhece o que eu vou citar agora, mas não sabe a profundeza do que é. Portanto, eu quero dizer que o ataque vem sendo através da ideologia de gêneros. Mas para isso, o programa na Sala.com traz com muita alegria, com muito prazer, a professora Suelen de Carvalho. Professora, fica à vontade, usa o teu conhecimento, quero que você se apresente, quem você é e o que você faz. Jorge, muito obrigada pelo convite, por participar do seu programa na Sala.com. Esse tema é realmente urgente que nós falemos dele, né? Eu sou professora universitária, dou aula na Universidade Estadual de Maringá, sou professora do curso de História. E há alguns anos eu venho estudando esse tema, que é a ideologia de gênero. Por uma série de coincidências, eu fui chegando até o tema, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho assim um pouco de consciência sobre o que se trata e tenho muita satisfação em poder passar isso para as pessoas e em dar, fazer a comunicação, né, que é tão necessária para que todo mundo tenha consciência e acima de tudo, saiba a quem está enfrentando, né? Porque a gente não tem condições de amar o bem se a gente não conhecer o mal. Interessante essa colocação sua, né? Então, na realidade, professora Sueli, nós temos que influenciar aquilo que nós temos sido direcionado milênios, né? Daquela verdadeira ideia do que é a verdadeira família, né? Isso, exatamente. Então, para a gente começar, eu queria primeiro que você dissesse o que é, diz para esse público, o que é a ideologia de gênero. Certo. Então, Jorge, basicamente, né, de forma bem resumida, vou falar de uma maneira bem sucinta, ideologia de gênero, como o próprio nome diz, é uma ideologia, tá? E é uma crença de que o sexo não é algo dado biologicamente, mas o sexo feminino ou masculino é fruto de uma construção social. Ou seja, né, biologicamente não existe homem ou mulher, mas sim a construção do papel homem e do papel mulher. Isso é ideologia de gênero, isso é uma ideia, uma ideologia. E, infelizmente, essa ideologia, ela está sendo passada para a gente como uma verdade absoluta, como um dado da realidade. Será que eles mesmos, com toda essa ideologia, não é um meio de se aparecer na mídia ou usar os pensadores antigos? Porque não é possível, eu acho uma perversidade isso. Porque eu creio numa coisa, professora, que o que sobreviveu à Terra até hoje, a sobrevivência foi de que a família organizou a vida social na Terra. Sim. Por isso que ela sobreviveu. Sim, é uma coisa bastante óbvia, né? Acho que toda pessoa que tem um mínimo de bom senso pode perceber que
que existe uma diferença não só biológica entre o homem e a mulher, mas, sobretudo, uma diferença de natureza. Emocional. Emocional, né? Uma estrutura psíquica feminina e outra estrutura psíquica masculina. Nós sabemos porque foi criado assim, Deus criou dessa maneira, né? É assim que eu vejo. Exatamente. Deus que criou, porque para ter tão perfeito e sobrevivido tantos milênios da mesma forma, é a regra que Deus deixou. Baseado nessas regras, ela sobrevive, né? Sim. E a gente está falando do homem e da mulher. Qualquer um, por mais leigo que sabe, quem teve um casamento, alguma coisa, ele percebe que há uma diferença emocional, física, mental entre o homem e a mulher, né? Sim. Então, é partindo dessa ideia de homem e mulher, eu quero perguntar para você, como professora estudiosa, que as pessoas tenham bastante transparência e entendimento se isso tem alguma base científica. Não tem base científica, tá? Isso não tem base científica. Os ideólogos de gênero, ou seja, esse pessoal que faz a apologia, né, da ideologia de gênero, eles falam que é científico. Então, eles nunca vão dizer que não é científico. Eles dizem que isso está sendo estudado há muitos anos, que já tem um volume muito grande de estudos acadêmicos nessa área, ou seja, a academia está pesquisando, né? Os professores estão estudando, pesquisando o gênero há anos, e como se isso, o fato deles estarem estudando, automaticamente conferisse, né, ao conceito essa autoridade científica. O fato deles estarem estudando há anos o gênero não quer dizer que gênero tenha base científica, tá? Então você tem certeza que não tem? Não tem, porque não é possíel provar que homem não é homem biologicamente e mulher não é mulher biologicamente. Não há base material, biologicamente falando, né, para comprovar a ideologia de gênero. Portanto, ela tem que ser apenas ideologia, ela tem que atuar nesse campo mesmo das opiniões, é o que ela é uma opinião. É dizer que o homem é construído socialmente e a mulher é construída socialmente é tão só uma questão de opinião, mas que não tem base científica. Então tem vários estudiosos, né, que já mostraram através de documentários, livros, o charlatanismo, que é a ideologia de gênero. Uma perversidade, vamos falar bem a verdade. É que não tem como, esse argumento de que nós estamos estudando isso há décadas. Tudo bem, a universidade estuda coisas realmente muito estranhas, né? Você percebe que a universidade foi tomada por movimentos de vários segmentos militantes, LGBT, feminismo. PT. Né, a militância petista. Então eles fazem estudos, experimentos, né, se a gente pode usar esse nome, com coisas muito bizarras, né? E o fato deles estarem estudando não quer dizer que aquilo seja sério. Senão a gente pega um tema, estuda e bate lá que está certo. Não, tem que haver comprovação. Sim. Olha, eu sou pastor, todo mundo sabe, eu estou fazendo um programa, ele não é um programa religioso, mas é um programa que leva as pessoas a verem a postura de Deus na Terra, né? E nos N anos de aconselhamento que eu tenho, quantas vezes eu vi você colocar assim, perto do menino, uma boneca, um carrinho, mas não precisa de idade, ele vai direto no carrinho. Sim. Porque o homem, ele é diferente mesmo. Sim. Ele não tem essa tendência feminina, né? Os ideólogos do gênero dizem que isso já foi incutido na criança desde a mais tenra idade. Então, desde quando a mulher está grávida, se é um menino, ela já começa a dar estímulos até inconscientes, né, subliminares, para que ele seja viril, homem, ofensivo, ativo, né, proativo, como elas gostam de dizer as feministas. E a menina seja retraída, tímida, sensível, delicada. Então, eles dizem que, claro, que diante de todos esses estímulos que a criança
criança recebe desde o ventre materno, lógico que o menino vai pegar o carrinho, vai pegar lá, né, o brinquedo de menino, que é agressivo, e a menina vai pegar a bonequinha, que é delicada. Mas isso não é verdade, porque um professor de Harvard, inclusive no final do programa a gente pode deixar os links, né, sugerindo a vocês que assistam esses documentários, tem um professor de Harvard que já mostrou que bebês que têm poucos meses, ele fez estudos com bebês e mostrou que as meninas, as bebês meninas, se atraem por rostos e os bebês meninos se atraem por objetos, máquinas. Então, quer dizer, com alguns meses de vida, será que é possível que a criança já tenha absorvido tanta influência, né, mensagens subliminares a ponto de o menininho, bebezinho já ser atraído por carrinhos e máquinas e a menininha já ser atraída por bebês, né, por rosto de bonecas? Não, isso aí é um meio de querer provar o absurdo. Exatamente. Eu volto a falar, ideologia de gênero é uma perversidade na luta para destruir a família. E eu digo com toda a segurança, meus irmãos, você que está assistindo, você que está vendo, você que tem postura e opinião a respeito do que é esse absurdo que é a ideologia de gênero, você vê a estrutura de milênios, não tem influência, é tão natural que Deus criou homem e mulher. Eu penso assim, tem que tomar um cuidado muito grande. Se você diz que é a favor, vai estudar essa área, vai pesquisar. Nós vamos fazer o possível, a professora vai falar sobre alguns links, né, que vai ser deixado, para você estudar, para você ver o absurdo. Você vai passar a ser ridícula, desculpe, mas é verdade. É porque eles falam muito em nome da ciência, né, Jorge? Eles alegam muito nessa autoridade científica. E então a gente tem que combatê-los justamente nessa área, né? Através do estudo, do conhecimento, é que a gente tem como desmascarar a ideologia de gênero, porque eles não têm base científica. Eles estão estudando isso há décadas mesmo, existem financiamentos, né, público para pesquisas envolvendo ideologia de gênero, mas como eu estava dizendo, Jorge, a universidade no nosso país vem perdendo a seriedade, né? Nos últimos anos, sobretudo, a gente vê uma degradação muito grande, assim, a universidade, infelizmente, não podemos dizer, né, de forma generalizada, mas em grande parte não é mais um local sério, né? Então, nas áreas de humanas, sobretudo, não digo nas áreas biológicas, técnicas, ou melhor, exatas, não digo dessa área, mas na área de humanas, infelizmente, nós estamos vendo, assim, uma perda mesmo do caráter científico, né? Dessa questão da seriedade, né? Então, por exemplo, Jorge, o que está assim na última moda nas academias dos cursos de ciências humanas são simpósios, encontros, né? Semanas científicas para, por exemplo, ensinar masturbação. Né? Então usam dinheiro público, né? Usam o nosso dinheiro público para ensinar, né? Ensinar ali algo muito científico, né? Que é técnicas de masturbação, etc. Isso está acontecendo. Também é envolvido com a ideologia de gênero? Sim, totalmente envolvido com a ideologia de gênero, né? É uma coisa, desculpe, não te cortando, mas e essa questão de erotização? Isso, está totalmente ligada, né? Uma coisa está relacionada com a outra. A ideologia de gênero, a partir do momento em que eles negam, né, essa realidade, que é o fato de o homem ter uma natureza, um corpo e uma natureza, e a mulher ter outro corpo e outra natureza diversa, quando eles negam isso, ou seja, eles quebram essa noção de que existe dois sexos e que são correspondentes, né? Porque a mulher, ela encontra o seu sentido, o corpo dela encontra o seu sentido no corpo do homem, né? Porque há equivalência, correspondência, né? E quando eles quebram isso, obviamente que eles estão abrindo as possibilidades
para todas as formas de perversão, né? Porque pode ser sexo entre mulher e mulher, homem e homem, 17 mulheres e um homem, ou 54 homens e uma mulher, ou pode ser uma mulher e um animal, pode ser 2 homens, um animal e um terceiro, um outro objeto, entendeu, Jorge? Tudo isso é ligado a... Sim, mas é um programa já que tem no governo, por exemplo? Sim, o governo... Nós temos um governo aí que é um governo comunista, vamos supor. Sim, revolucionário. Revolucionário, tudo. Mas eles têm o projeto deles também, social, está incluído a ideologia de gênero. Sim. Isso seria interessante a gente falar no programa. Totalmente, porque, veja bem, isso já foi, essa questão já foi levantada lá atrás pelo próprio Lenin. A gente sabe, né, Lenin foi o revolucionário, o autor, na verdade, o responsável pela Revolução de 1917 na Rússia. E quando Lenin assumiu, logo, né, que ele estabeleceu o governo soviético, ele teve uma preocupação inicial de abolir o matrimônio e abolir a autoridade dos pais sobre os filhos e as mulheres. Quebrar, né, com aquele direito tradicional lá do regime czarista. Por que essa preocupação em quebrar com a família tradicional, monogâmica, patriarcal? Porque ele já tinha entendido, ele, o Trotsky, né, que a família tradicional, monogâmica, né, patriarcal, ela é o empecilho número 1 para a revolução, para a planificação da sociedade, para a planificação da economia, que você não consegue fazer a grande revolução política, a grande revolução da economia, se você não quebrar essa resistência que se dá de forma geral no âmbito individual, familiar. A família vai ter vai ser bater contra, né? Então, a partir dessa pergunta, dessa colocação sua, eu acho que, é minha opinião, que eles deixaram a luta armada e partiram para educacional. Isso, cultural, né? Cultural. Isso, porque assim, o Lenin, ele não deixou a luta armada de lado porque ele já tinha feito, né? Já tinha feito a revolução. Também, né? Para ele naquele momento, ele foi administrando a revolução política, que já estava em execução, com a revolução cultural. Então, lá na União Soviética, na década de 20 e começo da 30, né, de 1930, as famílias, elas foram completamente destruídas, desintegradas. Então acabou essa questão do pai mandando nos filhos na mulher, acabou essa questão da fidelidade, as crianças bagunçou geral, virou assim uma anarquia. As mães não cuidavam mais dos filhos porque elas iam para a creche, elas ficaram sob a tutela do Estado. A mulher só tinha relações sexuais com os homens, engravidava, o homem também não queria nem saber porque ela tinha relação com vários homens, então o homem não tinha mais responsabilidade sobre aquele filho. Aí ela tinha o filho, ganhava, né? E o Estado já se encarregava de tomar conta, porque eles achavam que a mulher tinha que se emancipar, né, porque para eles, para os revolucionários comunistas, o fato da mulher ter que cuidar do filho era de uma violência inenarrável. Era um trauma para a mulher ter que cuidar da criança. Então eles diziam, aí a mulher fica ali obrigada a ficar em casa, né, cuidando da cozinha, das crianças, do marido, né, da comida, e não tem como ir para a fábrica, não tem como adotar um comportamento de militante, né? A origem também é no marxismo também. Sim, né? Totalmente. Eu vejo o seguinte, hoje a diferença do homem e da mulher é tão grande. Eles têm semelhança física. Você anda numa rua, você vê uma mulher com um nenê no colo, sim, um na barriga e outro empurrando o carrinho. O homem não faz isso. O homem é razão, ele tem outra função dentro da família, né? Então, Deus criou a família com funções e regras a seguir, que tem dado certo. Só não dá certo quando pegam, me perdoa eu falar público a eles, um estudo ignorante, perverso, de destruir aquilo que Deus criou, porque no fundo é um trabalho espiritual das trevas, né? Mas vamos continuar. Eu queria fazer uma outra pergunta para você. Nós conversamos antes, até eu perguntei se não foi no marxismo que começou.
Eu queria saber que época que foi que realmente começou a se implantar no mundo a questão da ideologia de gênero. Bom, Jorge, então você me perguntou quando que começa essa coisa da ideologia de gênero, né? Então, mais ou menos, assim, fazendo um mapeamento, eu consegui identificar isso a partir da própria Revolução Russa, com essa reengenharia cultural que o próprio Lenin se empenhou em fazer. Depois a gente vê que o Trotsky também levantou essa questão da importância da mudança do comportamento da cultura. Mas isso estava se dando lá na União Soviética, estava acontecendo na União Soviética. Porém, intelectuais, psicanalistas ocidentais foram para a União Soviética, entraram em contato com essa realidade de lá e trouxeram essas ideias para o Brasil. O que eu consigo mapear assim, de mais remoto é o William Reich, é um psicanalista alemão, William Reich. Ele tem vários livros sobre isso, sobre a importância de você fazer a revolução cultural, revolução mais especificamente sexual, para criar o terreno para a revolução política. Né? Então é importante você fazer essa transformação do comportamento sexual das pessoas para que as pessoas estejam abertas para a revolução comunista. Isso depois a gente percebe claramente essa ideia também sendo depois propalada pelo Herbert Marcuse, que é um psicólogo também muito famoso da chamada Escola de Frankfurt, e aí ele tem um livro que é essencial para a gente entender isso, que é Eros e Civilização. Mas ele é a favor da ideologia. Isso, eles não usam o termo ideologia de gênero, porque esse termo ideologia de gênero ele é recente. Ele aparece na Conferência de Pequim. Então houve uma conferência organizada pela ONU, a conferência ela era a Conferência Mundial sobre as Mulheres. E nessa conferência de 1995 em Pequim, recente, surge pela primeira vez assim, né, oficialmente, esse conceito gênero. E ali na conferência a gente percebe que a palavra gênero ela está politizada, que por trás dela tem toda essa bagagem política, né, que vem desde lá de Lenin, Trotsky, passando por William Reich, Herbert Marcuse e tal. Só uma parte aí, quer dizer que a ideologia de gênero, o nome que foi dado antes, ela tem tudo a ver, é ligado à política. Política. Então nós podemos ver o que está acontecendo hoje aqui no nosso país? Sim, sem exatamente. falar uma coisa mais Exatamente. Se a gente quer entender por que o nosso país hoje vive essa crise moral, essa crise ética e assim, você vê a perda das referências morais, as pessoas não sabem mais o que é reto, o que é certo, justo, bom, bonito, elevado, elas perderam completamente essa noção, né? Uma crise ética moral se dá por uma questão política. A família jamais permitiria isso. O caráter, a dignidade, a postura, tudo é criado dentro do berço, da família, que eles estão querendo destruir. Então, agora a minha pergunta, um papo entre nós dois aí, eu fico pensando sobre a política e a cultura, né? Quer dizer que eles estão querendo levantar, acabar com a família, eles querem o homem ter sexo como quiser, a mulher também, né? Mas eles não pensam na honestidade e na seriedade, no caráter da corrupção. Quer dizer que uma coisa não é diferente da outra? Está totalmente ligado, né? Porque a gente sabe isso. A família, ela é a base moral, né? Sem dúvida, não há dúvida de que a base moral ela vem da família. Então é lá que você vai entrar em contato com noções de autoridade, hierarquia, respeito, submissão, correção, retidão, né? Emocional. Isso. Então é lógico que se você destrói a família, se você corrompe a família, a pessoa obviamente ela vai atuar na sociedade de forma
aviltante, degradada, desonesta, corrupta, e não vai ver problema nisso, ela não vai conseguir, ela não terá esses parâmetros, né, éticos e morais. Então toda a sociedade, ela precisa de uma base moral. Não existe na história nenhuma sociedade que tenha se constituído sem uma base moral. Então é o seguinte, eles estão tentando destruir os valores tradicionais. Eles vão ter que colocar alguma coisa no lugar, porque nenhuma sociedade sobrevive sem uma base, um código moral, certo? E o que é essa ética e o que é essa moral que eles vão querer colocar no lugar? Essa é a questão. Isso precisa ser falado. Tá, então vocês, revolucionários, não legitimam, não reconhecem a moral tradicional cristã? Então o que vocês vão colocar no lugar? Essa é a questão. O exemplo da União Soviética é claríssimo. A sociedade mais corrupta da história, a sociedade onde durante a Revolução, inclusive, né, durante a existência da União Soviética, o país onde havia o maior desrespeito pela dignidade da vida humana, aborto, infanticídio, abandono de incapazes, de idosos, era absolutamente normal. Então você vê uma sociedade completamente degradada moralmente. Foi o que eles conseguiram produzir. E é isso que eles querem pra gente? Mas é o que se continuar a espalhar isso aí e as pessoas aceitar ignorantemente, vai acontecer. Inclusive uns amigos meus pastores estiveram na União Soviética, eles falaram da nojeira e da sujeira que às vezes é num condomínio que chega a ser absurdo, porque a pessoa perdeu o senso moral. E a família não, a família mantém o senso moral. Por quê? Porque vem do divino, vem de Deus, que criou todas essas coisas. Jorge, agora eu queria colocar uma coisa, né? Porque eu estou pensando nos professores universitários que vão dizer, vocês estão falando tudo isso aí porque vocês são cristãos e isso tudo é uma ideologia burguesa. Eu quero que esses professores que são revolucionários e adeptos da ideologia de gênero provem a base científica da ideologia de gênero. É isso que eu quero. Então, se vocês estão falando em nome da ciência, da objetividade, eu quero a prova científica, né, de que a ideologia de gênero ela pode ser considerada uma ciência, algo objetivo, né, livre de qualquer ética ou qualquer moral. Não é. A ideologia de gênero é uma moral, só que é uma moral pervertida, é uma moral destruidora, que vai gerar o caos na nossa sociedade. Então, por isso tem pessoas como a professora Suelen, que está trazendo isso para nós. Então, essa é a questão. Procura estudar, procura ler, procura ver a sua vida, a vida com seus pais, como foram. Por que você é uma pessoa séria, honesta hoje? Porque você foi ensinado moralmente o que é certo e o que é errado. Isso vem de milênios. E agora essa perversão social, essa política esdrúxula, errada, que faz com que as pessoas se confundam e acham que é certo, que nem já falam, o fulano rouba, mas rouba pouco, então não tem problema. Tem problema sim, se você não tiver moral, caráter formado no berço da tua família, você vai acreditar na ideologia de gênero. Jorge, eu só queria fazer uma última colocação. As pessoas podem se proteger contra a ideologia de gênero? Exatamente, essa é a pergunta que eu ia fazer para você. Tá? Os pais precisam disso. A ideologia de gênero é um abuso contra as crianças, tá? E abuso é crime, tá na Constituição. É dever da família prover a educação moral das crianças. E quando uma escola, um professor, insiste em ensinar ideologia de gênero, ela está cometendo um abuso contra a criança. E os pais podem se proteger. De que forma? Fazendo uma notificação, notificando judicialmente esse professor ou essa escola. Existe um modelo já de notificação judicial que foi inclusive elaborado pelo Procurador da República, Guilherme Shelby.
Eu vou passar os links, depois no final a gente rola os links, né, Jorge, para as pessoas terem acesso a esse modelo de notificação judicial. Então você só coloca lá o nome, os seus dados, e se o seu filho estiver sendo abusado por meio da ideologia de gênero, você, pai e mãe, tem como se defender usando a lei, o que a gente ainda tem, por enquanto a gente ainda tem esse mecanismo, né, para processar esses professores e essas escolas. Muito bem colocado, né? Muito bem colocado. Esse é um dos pontos, a questão também da erotização. Isso, abuso. Abuso, mas parece que a erotização, pelo que eu andei lendo, procurando, já é algo para levar a criança a sentir prazer. Sim, né? Sim. Bom, nós estamos chegando mais uma vez ao final desse programa e eu queria agradecer você que nos segue, que nos ouve, que nos escuta, que nos assiste, porque esse é o nosso objetivo, é levar as pessoas a terem princípios morais, princípios espirituais, né? Então nós queremos encerrar o nosso programa passando a palavra para a despedida da nossa querida professora, que eu fiquei muito contente com a tua presença aí, viu, Suelen? Obrigada, Jorge. A gente precisa muito falar sobre isso, a gente precisa alertar as pessoas sobre o que está acontecendo e a gente precisa dar às pessoas esses mecanismos para elas se defenderem, né? Então, a gente usar da justiça é uma forma de nos defender, né? Então, não deixemos que essas pessoas cometam essa violência, esse abuso contra as crianças, tá? A ideologia de gênero é sim uma perversão, né? Que ao contrário do que muitos psicanalistas dizem, é isso aí que vai trazer traumas, neuroses, a gente sabe, isso já está muito bem documentado por psicólogos sérios, né, de que a erotização causa danos seríssimos na cognição da criança e, enfim, gera uma série de problemas de ordem psíquicas. Amém. Obrigado, professor. Obrigada. Ficamos contentes. Bem, gente, nós estamos encerrando, então, teria que ser banido mesmo, sabe? Então, você estuda, veja. Então, dessa forma, nós estamos encerrando o programa e dizendo, nós vamos fazer mais programas direcionados a esse tema. Gente, muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém.